Os irmãos, com certeza já têm uma noção acerca do assunto, né? É um assunto muito importante para a igreja e que define a igreja, né? Define o que a igreja acredita, que é a música. Bom, o que é a música para o culto? É uma pergunta que a igreja tem que refletir, como igreja, como participante do corpo de Cristo. Como deve ser a música para o culto? Será que olhando para as igrejas hoje em dia, ou seja, olhando, se a gente for aqui em 10 igrejas aqui do bairro, a gente vai conseguir saber o que nós devemos fazer na música do culto? Ou é uma coisa muito misturada, muito diferente, cada um faz do jeito que quer, cada um... Bom, eu acredito que a resposta seria essa. As igrejas, elas não têm conseguido ou não têm se preocupado em refletir sobre a música no culto. Como ela deve ser, o que ela deve fazer, quais são os objetivos da música do culto. Parece que cada igreja faz o que acha mais correto, né? Sem refletir sobre os princípios bíblicos, sem examinar as escrituras, o que a Bíblia nos diz acerca da música no culto. Isso, meus irmãos, é resultado do nosso tempo, né? O nosso tempo ele é muito relativo, né? Tudo não tem uma base, não tem uma rocha para a gente firmar, né? A sociedade é assim. Infelizmente, a igreja acaba sendo influenciada pela sociedade, né? Ao contrário do que deveria ser. A igreja deveria influenciar a sociedade. E a gente vê que no quesito música parece que a sociedade que influencia a igreja, né? Não se tem um padrão, não se examina as escrituras para poder refletir sobre a música. A música, meus irmãos, na verdade, ela tem dividido categorias de igrejas. Ou não é assim? A experiência dos irmãos não é uma experiência parecida com essa? Quando vai visitar uma igreja, ou era de outra igreja e tinha a música. Ah, não, acho que eu vou na igreja presbiteriana porque ela é mais tradicional, ou vou na outra igreja. Não, esse louvor da igreja presbiteriana é muito chato, não tem nada, então eu vou num louvor mais animado, não é isso? A gente divide categorias de igreja pela música. E, meus irmãos, é verdade que a igreja tem até dividido igrejas. Nós temos testemunhos de igrejas que, por causa da música, elas se dividiram. Então, um grupo queria uma corrente de música, outro grupo queria uma corrente que estava, e aí a igreja se dividiu. Fizeram outra igreja por causa da música. A maioria das igrejas, ela tem uma lógica de consumo. Essa que é a verdade. Ou seja, as pessoas que estão ouvindo a música, os crentes, a assembleia da igreja, são os clientes. E as pessoas da música são os músicos, né? Os profissionais, são a banda que vende ingressos, né? O resultado disso, meus irmãos, é que a música navega num mar de tendências. Ou seja, o vento sopra para lá, a música vai para lá. O vento sopra para o outro lado, a música vai para o outro lado. Aí daqui a pouco o vento sopra para cá, a música vai para o outro lado. Não existe um firmamento para a música. A música, ela está para satisfazer o gosto do cliente.
Irmãos, a Bíblia diz como a música para o culto deve ser. A Bíblia tem textos que fornecem os princípios corretos da música no culto. A boa música para o culto, ela deve ter 3 papéis, ou ela deve cumprir 3 funções, ou temas, segundo as Escrituras: louvor, oração e proclamação. São essas 3 funções da música que a Bíblia nos apresenta. Então vamos andar nessas 3 categorias nessa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, não tenha medo de perguntar. Alguém, por favor, todos, abram no Salmo 119. Salmo 119, o maior salmo que tem 5 páginas na Bíblia. E nós vamos ler lá nos últimos versículos, no verso 171 do Salmo 119. Diz assim: que os meus lábios te louvem, pois me ensinas os teus decretos. Ótimo, então nós temos uma palavra aqui muito importante. Que os meus lábios te louvem. Eu acho que isso é um consenso, né? Acho que todos, qualquer crente que for abordado vai responder que a música tem um papel de louvar a Deus. Isso é uma coisa clara, uma coisa que ninguém duvida. Todos concordam com esse papel da música. Inclusive, alguns, igual eu agora falei, substituí a palavra música pela palavra louvor. Então é assim, são quase que sinônimos, né? Embora isso seja um erro. É um erro chamar a música de louvor, porque a música não é só louvor. A música cumpre outros 2 papéis nas Escrituras, de proclamação e de oração. O louvor a Deus é a principal função da música no culto. Mas essa não é a única função. A Bíblia é cheia de cânticos. E nós vamos analisar alguns deles para entendermos melhor essa questão de como a Bíblia louva a Deus. Então nós temos alguns cânticos. Eu coloquei embaixo. Por exemplo, Gênesis 49, abra por gentileza. Gênesis 49 é um cântico no qual Jacó cantou na sua alegria. Próximo, né, de sua morte, quando já tem a restauração de sua família, né, quando José, quando eles já estão no Egito, José já era governante do Egito. Então Jacó tem essa inspiração divina para cantar uma música. A música, na verdade, é o capítulo inteiro. Os irmãos, eu acho que vai ficar muito longo se a gente ler o capítulo inteiro, mas os irmãos depois em casa leiam o capítulo 49 de Gênesis, aí onde tem esse recuo, né? Onde não é. Tem um recuo, aí é a música, tá bom? É a poética da música. Temos outros cantos, por exemplo, Êxodo 15. Algumas páginas para frente, nós temos o cântico de Moisés. Os cânticos, eles estão ligados a muita alegria diante de Deus. Em Êxodo 15, Moisés e o povo de Deus tinham atravessado o Mar Vermelho, naquele momento de extremo temor mesmo, né? Porque o exército de Faraó vinha e não ia restar muito se o exército de Faraó alcançasse Israel. Porém,
Deus dá o livramento para o povo de Deus e abre o mar. Diante dessa maravilha que Deus fez, diante dessa graça que Deus fez, ainda, né, Israel atravessou o mar, depois, quando os exércitos atravessavam, Deus fechou o mar. Então, Moisés, diante daquela alegria, diante daquela... Não tem nem palavras para descrever, né? Moisés canta um hino, canta um cântico ao Senhor, que nós vemos no capítulo 15 do livro de Êxodo. Também, depois eu convido os irmãos a lerem em casa o Cântico de Moisés, Êxodo capítulo 15. Nós temos, agora mais alguns livros para frente, Juízes, capítulo 5, que é o de Débora, né? O Cântico de Débora. Débora foi uma juíza sobre Israel. E após um grande livramento, também observem os contextos, né? Todos são muito similares. Né? Depois de um grande livramento que Deus deu ao povo de Israel, Débora entoou esse cântico a Deus, que está no livro de Juízes, capítulo 5. Então, quando tem um recuo na margem, é o cântico de Débora. Também os irmãos podem ler em casa. 2 Samuel 22, outro cântico, algumas páginas para frente. 2 Samuel 22. Que é o cântico de Davi. Olha o verso 1. Davi falou ao Senhor as palavras desse cântico no dia que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, o capítulo 21 contém o cântico de Davi. Irmãos, tem outros exemplos aí, né? Agora no Novo Testamento, né? Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, né? E outros exemplos. A Bíblia, ela é cheia de música. É um livro que contém música em vários momentos. Quando nós lemos os Salmos, não sei se os irmãos sabem disso, mas os Salmos, na época do Antigo Testamento, na época da igreja que tinha acabado de se formar, né, que a gente chama de igreja primitiva, eles eram música. Os Salmos eram música. Na língua original que foi escrito, que é o hebraico, os salmos eles têm rima, eles têm métrica, né? Então, quando a gente canta um hino aqui, por exemplo, agora a gente cantou 288 e o 26, se os irmãos contarem as sílabas, né? Contar as sílabas das frases, tem uma métrica, né? Não é um tem 8, outro tem 10, outro tem 14, outro tem... Não, tem uma métrica para a música ficar correta, assim, ficar cantável, ficar agradável. E os salmos foram feitos assim. Os salmos são feitos em métricas, são feitos em rimas. Isso era uma regra na igreja do Antigo Testamento, ou seja, no Israel de Deus. O Israel cantava os salmos. Essa era a música do culto do Antigo Testamento. Claro, também esses outros exemplos, né, que a gente citou, né, Êxodo 15, Gênesis 49, Juízes 5, esses outros cânticos também eram entoados. A igreja primitiva, né, ou seja, essa igreja que surge logo após a morte de Cristo, né, e dos apóstolos, ela manteve essa tradição de cantar os salmos. Por exemplo, vamos ler Efésios, por favor. Alguém abra aí em Efésios, capítulo 5, verso 19. Pode ler assim que achar, por favor. Ótimos.
Cantando. Lê de novo, por favor, o início. O início. Isso. Ótimo. Então a igreja primitiva, ou seja, essa igreja que surgiu logo após a morte de Cristo, cantava salmos. Cantem ao Senhor com salmos, com hinos, com cânticos. Era um costume do Antigo Testamento e era um costume da igreja primitiva. Eles cantavam salmos, eles cantavam as Escrituras. Agora, alguém, por favor, abre em Colossenses, algumas páginas para frente, verso 3,16. Colossenses 3,16. Sim. Vira um verbo, exatamente. Salmo, porque salmo tem esse significado de música mesmo, um pouco significado musical, né? Então, quando ele, inclusive, tem o verbo, né? Salmodiar. Quando a gente está cantando, a gente também está fazendo isso. Salmodiando. Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Olha o que Paulo coloca. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente. A música, ela está inserida nesse contexto. A música está inserida no contexto de aconselhamento, no contexto de ensino, no contexto do culto, no contexto de instrução. A música está inserida aí, com salmos, com hinos, com cânticos. Nossa, meus irmãos, quando a gente visita igrejas, quando a gente vai, assim, quantas igrejas cantam salmos? Pouquíssimas, pouquíssimas. E isso é uma ordem bíblica. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos. Isso é uma ordem de Deus. Aqui a gente tem o costume de cantar o hino 175 do nosso cenário. O hino 175 é o Salmo primeiro. A gente canta o Salmo primeiro. Então, isso é uma ordenança bíblica. Nós temos que cantar os salmos. Os salmos devem ser cantados. Reformadores, né? Reformadores são aquelas pessoas que lideraram a chamada Reforma Protestante, que aconteceu há 500 anos atrás, na Europa. Nomes como Calvino, nomes como Lutero, que foram aí os maiores expoentes da Reforma, né? Foram grandes incentivadores do canto dos salmos. Nas igrejas de Calvino, nas igrejas de Lutero, se cantam salmos. Se cantavam salmos. Lutero, inclusive, Lutero era um músico, né? Ele, lá na formação lá de monges, né? Eles eram obrigados mesmo a saber música, né? Era ensinado a eles música. E ele era um excelente músico, ele compôs músicas, ele fez a melodia, né? Melodias são as notas. Então ele fez notas, colocou os salmos dentro dessas notas. Então o salmo está em hebraico, está em latim, ele traduziu para o alemão, para as pessoas poderem cantar, colocou nas melodias, fez esse trabalho. Calvino, da mesma forma, traduziu para o francês, colocou esses salmos em melodias, né, em sequências de notas. Lutero, inclusive, tem um hino muito famoso, né, que é o hino Castelo Forte, que é conhecido como o hino da Reforma. Um dia nós cantaremos ele, se Deus quiser. A música no culto não deve ser só de salmos. Ótimo.
A igreja deve cantar salmos, mas só cantar salmos? Não, não deve só cantar salmos. Olha aqui Colossenses 3:16. Ele não fala louvando a Deus com salmos, ótimo, hinos e cânticos espirituais. Não são só salmos que nós devemos cantar. Os cânticos devem incluir também respostas cristãs aos salmos. Então, os salmos, eles foram escritos no contexto do Antigo Testamento. Então, Cristo não havia vindo ainda. Cristo era a esperança. Cristo ainda não havia vindo no tempo. Cristo veio no tempo. Cristo veio. E agora? O que nós devemos cantar? Nós devemos nos alegrar com a vinda de Cristo, com essa realidade que era prometida e agora é real. Então, nós não devemos cantar só salmos também por causa disso. Não faz sentido a gente ficar cantando uma promessa que já foi cumprida. Nós devemos cantar a promessa, mas nós devemos também cantar que ela foi cumprida. Desculpe, esse sistema de som está precisando de uma calibragem. Bom, irmãos. Não. É a caixa de som, tenho certeza. Irmãos, a música na igreja deve conter quaisquer palavras que comuniquem o ensinamento das Escrituras. A música no culto, a música na igreja deve conter quaisquer palavras que comuniquem o ensinamento das Escrituras. Os salmos do Antigo Testamento pedem, clamam para que Deus envie o seu ungido, envie o rei que vai finalmente inaugurar esse reino eterno, o reino de Deus. Os cânticos do Novo Testamento, como, por exemplo, Lucas 1, abram em Lucas 1. Lucas capítulo 1, a partir do verso 67, nós temos um cântico que louva a Deus por Cristo. Olha aqui, verso 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos ressuscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Zacarias, então, estava louvando a Deus pelo cumprimento da sua promessa em Cristo. Olha aqui, Lucas 2. Nós temos o cântico dos anjos, no verso 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Depois, nós temos o cântico de Simeão, no verso 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Irmãos, agora Cristo já veio. E a igreja deve celebrar isso, deve se alegrar nisso, do fato de Cristo ter vindo. Por isso nós não devemos cantar somente os salmos, nós devemos cantar hinos e cânticos que louvam a Deus por isso, pela salvação em Cristo Jesus. Então, ótimo, nós vimos essa primeira função da música, que é o louvor. Porém, a música no culto tem outra função, que é a oração. Um papel fundamental da música no culto, segundo as Escrituras, é a oração. E a gente tem tendência a não pensar nisso. Por quê? A oração ela deve ser feita, a gente pensa, né? Que oração não, a gente tem que
fechar os olhos, abaixar a cabeça, tá dentro do ambiente, né? Cristo falou isso, mas num contexto. No contexto do culto público, todos nós oramos a Deus. Inconscientemente, nós tendemos a pensar que a música não deve se misturar com a oração. Ela é feita de olhos abertos, ninguém fecha o olho para cantar. Quer dizer, algumas pessoas, né? Mas não é a regra você fechar o olho para cantar. Nós estamos atentos às palavras, nós estamos lendo as palavras que estão ali para cantar. Nós estamos atentos às notas, nós estamos cantando conforme a nota da música. Então a gente pensa, não, isso não pode ser oração. Irmãos, qualquer comunicação com Deus é oração. Qualquer comunicação com Deus é oração. É errado pensar que, para uma oração ser ouvida, ela tem que ser espontânea. É errado isso. Ah, não, eu só posso orar espontaneamente. É claro que eu não fico lendo orações no meu dia a dia, nos meus momentos devocionais, eu não fico lendo orações. Mas não é por causa disso que eu devo desprezar, por exemplo, orar o Pai Nosso. Se a gente orar o Pai Nosso aqui, e aí a gente vai estar lendo, né, lembrando do Pai Nosso. Ela vai ser menos oração que a oração que a gente faz espontaneamente? Não. A oração não é só espontânea. O momento no qual temos essa propensão a distinguir a música da oração é incerto. Não sei qual foi o momento que a sociedade começou a distinguir essas coisas, música de oração. Mas com certeza tem a ver com isso que a gente tem vivido hoje. A música como entretenimento. Como que eu vou orar na música? Não faz sentido. Porque a música é para me entreter, né? É mais ou menos essa a noção errada. A música se tornou espetáculo. É extremamente irritante para mim, por exemplo. Todos os lugares que a gente vai tem que ter uma música, mas é muito irritante. Eu fico irritado com isso. Todo lugar que a gente vai tem que ter uma música de fundo. Nossa, a gente vai... Aqui eu não vou nem comentar, né? Mas você vai no supermercado agora, tem uma música no fundo. Você vai no shopping, você vai na rua, sabe? Tem que ter uma música. É a banalização, banalizou demais a música. Os ambientes estão impregnados com música. Isso é banalização, irmãos. A música foi banalizada. E qual que é o resultado disso? A gente fica insensível. É tipo assim, a música está tocando, a gente nem está prestando atenção. É a banalização da música. A gente não consegue, a gente ficou insensível. A gente não é mais tocado pela música, porque o tempo inteiro a gente está escutando música. Isso é uma alienação, a gente está escutando a música, mas a gente não está. A gente está escutando música, mas a gente não percebe que está escutando. É um fundo, famoso fundo, né? É uma alienação. Como que isso pode ser visto? Quando, por exemplo, os instrumentistas e cantores, em algumas igrejas, tocam uma música que é tão difícil, que é tão assim... Que a voz tem que ser tão boa, ou que a voz tem que ser tão apurada, ou que o instrumento não fica audível, ou que fica pouco, que a gente não consegue cantar junto. Se a gente canta junto, fica feio. É quando a música não é feita para a congregação, a música é feita para a banda. Está errado, segundo as Escrituras. As pessoas podem até se envolver com essas músicas. Como? Balançando, né? Tem igreja que as pessoas ficam balançando o corpo com a música.
né, batendo palma na música. Elas estão se envolvendo? Estão, mas onde que está o coração delas? Será que o coração dessas pessoas está voltado para essas coisas, a louvar a Deus, a orar a Deus e a proclamar a Deus? A música na igreja, ela é algo coletivo. A música na igreja, ela é algo coletivo. Quem que canta a música na igreja? Todo mundo canta. Não é só quem está ali. A igreja toda tem que cantar. Por quê? Porque é louvor a Deus, irmãos. É louvor a Deus, é oração a Deus. Nós estamos proclamando o evangelho através da música. Só quem está aqui vai cantar? Não, todo mundo tem que cantar. A igreja toda tem que cantar. Como? Por exemplo, colocando a música aqui. Tem algumas igrejas que não colocam, né? Aí quando eu vou nessas igrejas, eu sempre fico assim. O que eu vou fazer? Eu não sei a música, né? A gente tem que colocar a música em termos visíveis, para todo mundo poder cantar. Porque o louvor tem que ser entoado por todos. Sobre palmas. Sobre palmas é um pouco mais difícil, né, de entender. Os irmãos entendem por que a gente não bate palmas aqui. Aqui ninguém bate palma. Já repararam nisso? Quando você vai nas outras igrejas, dá uma salva de palma para Deus. Aí todo mundo bate palma. Aqui a gente não faz isso. Por que será? Bom, isso merecia uma aula só para isso, né? Mas, irmãos, as palmas na Bíblia, todas as passagens que tratam de palmas na Bíblia, mostram que as palmas são algo pejorativo. São coisas que dão glória aos homens. Então, para que você tá batendo? Para que a pessoa bate palma? Porque ficou bonito. Então, para quem que está aí na palma? Para quem está tocando ou para quem está cantando. Tá certo? Não, não tá certo. Nós estamos dando glória, estamos louvando a Deus, não a quem está tocando. Por isso que a gente não bate palma. Por que a gente não faz? Vamos dar uma salva de palmas para Deus. Porque, irmãos, bater palma na Bíblia é algo pejorativo. É tipo assim, para desprezar. Então a pessoa bate palma, tem esse uso das palmas, não tem? A pessoa bate palma como sinal de desprezo para outra. É isso que é a palma na Bíblia. Por isso que a gente não bate palma. Como que a gente vai fazer isso para Deus? Como que depois da música a gente vai bater palma para dar glória para quem está cantando ou para quem está tocando? Está errado, não pode bater palma. Por isso que a gente não bate palmas aqui. Porém, tem uma passagem nas Escrituras que as pessoas que batem palma usam para defender que deve-se bater palma no culto. Vamos abrir lá no Salmo 47. Salmo 47, verso 1. Diz assim: batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo. Ótimo. Aí eu fui fazer uma pesquisa para dar essa aula sobre essa questão das palmas, né? Aí eu fiz a pesquisa assim, bater palmas na hora do culto. Aí apareceu assim, 50 links, todos falando desse mesmo texto. Irmãos, onde que está o culto aqui, nesse salmo? Não é hora de culto esse salmo. Não é.
Aqui eles não estão num ambiente de culto. A hora do culto, irmãos, é uma hora especial, é uma hora diferente. Nós não estamos aqui como a gente vai no shopping, vai não sei aonde. Não, a gente veio para o culto. O culto é uma hora especial, é o culto público a Deus. A gente deve fazer no culto público a Deus só o que a Bíblia diz que a gente deve fazer no culto público a Deus. A gente não pode inventar. A gente está prestando um serviço a Deus. Culto é serviço. A gente está prestando um culto a Deus. Como que a gente vai inventar uma coisa para prestar culto a Deus? Não, a gente não pode fazer isso. A gente só pode fazer o que está nas Escrituras. Aqui está falando, batam palma todos os povos. Então, quando você estiver orando em casa, ou quando você estiver em casa escutando uma música, você pode bater palma. Não vai ser um pecado. Você pode bater palma. Quando você estiver orando em casa, você pode bater palma. Você pode escutar um louvor. Ó, eu falando errado de novo, né? Você pode escutar uma música que louva a Deus, uma música da igreja na sua casa e bater palma? Pode. Mas você não pode fazer isso no culto. Ótimo. Espero que esteja ficado claro. Momentos da liturgia. Isso é importante porque às vezes a gente faz automático, né? Olha o boletim, por favor. O boletim, nessa página última, ele tem assim, ó, culto matutino e culto noturno. E do lado direito, né, tem aí os dados da igreja, né, o nome das pessoas, etc. No culto matutino e culto noturno, nós vemos que tem uma ordem. Como que é a palavra que dá o nome da ordem do culto? É liturgia. Liturgia é a ordem das coisas no culto. Então, vai orar primeiro? Vai ler a Bíblia primeiro? Vai cantar primeiro? Isso é liturgia, é a ordem das coisas no culto. Então, observem que durante o culto a gente tem momentos diferentes. Nós cultuamos na oração, então esse primeiro momento, quando a gente ora, quando tem o prelúdio, né, essa hora que a gente entra no culto solene, então o prelúdio marca o início do culto. Então é um momento de solenidade diante de Deus. E tem a oração, esse é o momento que a gente cultua na oração. Depois na leitura, a gente lê todo domingo aqui, todo culto, um capítulo, ou um pouquinho menos de um capítulo, quando é longo, né? Na leitura. E nesse momento da leitura, nós temos um hino. Tá bom? O hino, ele tem a função de fazer essa transição, né? Da leitura para a confissão. Nós temos o momento da confissão, que é uma leitura e a nossa confissão de pecados. A oração de todos. Então, toda vez, né, quem está aqui na frente pede para alguém orar. Então, não é só a pessoa que ora, que está aqui na frente, mas todos oram. Depois nós temos cultuando na confissão de fé. Então, nós lemos as confissões. E cultuando na dedicação, que são os dízimos e as ofertas. E nós temos uma música nesse momento. Então, irmãos, isso é importante para a gente saber onde que a gente está na hora do culto. E para que existe tudo isso? Para chegar na palavra, na pregação da palavra. O centro do culto é a pregação da palavra. Não é oração, não é música, não é dízimo e oferta. Não é. O centro do culto é a pregação, é o anúncio do evangelho. Isso é importante para a gente se localizar no culto. A música faz esse papel, né? Como a gente sempre tem a mesma liturgia, aí os irmãos já sabem. Não, cheguei na primeira música, não. Cheguei na segunda música. Ó, então vai, tá perto da pregação, não é assim?
A música ela se localiza aí. Ótimo. Música é oração. Como assim oração? Quando que a gente sabe que a gente está cantando e orando? Irmãos, primeira pessoa. Eu careço de Jesus. Careço. Eu careço de Jesus. Nós estamos orando. Careço de Jesus. Sou forasteiro. Primeira pessoa. Nós estamos orando a Deus. O Salmo 1, 175. Também nós estamos orando a Deus. Nós estamos usando a primeira pessoa. Agora o hino 26. Já é diferente. Então, irmãos, é isso. O marcante da oração é: eu careço de ti. Tem muita pessoa que defende que não pode usar a primeira pessoa em música na igreja. Por quê? Porque está centrando a música no homem. Irmãos, isso é incorreto segundo as Escrituras. As Escrituras, Davi orou 90% dos salmos de Davi são ele orando. Isso era cantado na igreja. Está em primeira pessoa. Eu careço de ti, Jesus, por exemplo. Então, nós estamos orando a Deus. O amém no final. Também é uma marca da oração cantada. E, irmãos, a atitude é a mesma da oração. Na oração, o que a gente deve ter? O nosso coração centrado ali. A gente não pode ter o coração centrado em outro lugar. Assim deve ser quando a gente está cantando uma música na igreja, uma música na hora do culto. O nosso coração tem que estar centrado nisso, tem que estar empenhado nisso, tem que estar focado nisso, prestando atenção nisso. A atitude é a mesma. Se na oração estamos totalmente focados nisso e temos sinceridade na oração, assim deve ser também com as músicas de oração. Nós devemos ter sinceridade no coração e sabermos o que vamos dizer. A gente fala qualquer coisa na oração? Quando você vai orar no seu quarto, você fala qualquer coisa? Não, não fala. A música deve ser assim? Não, a música nós estamos orando aqui num momento público a Deus. Como que a gente vai falar qualquer coisa? Tá bom, irmãos? Os problemas dessa má compreensão, dessa compreensão equivocada da música. Primeira coisa que as igrejas pensam: o crescimento da igreja deve ser por causa das músicas de estilos populares. Ou seja, então, eu tenho que amenizar, né? Tenho que colocar uma música que todo mundo sabe, que todo mundo... aquela música que a gente fica até eufórico para cantar. Irmãos, isso é mentira. O crescimento da igreja é resultado de quê? De Deus, da obra de Deus. A gente não está fazendo. A gente na igreja, a gente está servindo a Deus. De quem que é a igreja? É de Deus. De quem que a obra é de Deus. Não é por causa da gente que a igreja está vazia, está cheia, está bonita, está feia. Não, irmãos, a obra é de Deus. A gente faz com zelo e empenho, mas a obra é de Deus, não é nossa. Segundo, a função da música é atrair pessoas. E nós depois vamos ensinar o certo. Mentira. Irmãos, se a pessoa está aqui pela música, quando não tiver música, ela vai embora. Ou quando a música mudar, a pessoa vai embora. Por quê? Porque ela está aqui por causa da música. Não está aqui por causa do evangelho. A música não é o centro da igreja. O centro da igreja é a pregação da palavra. E nós acabamos de ouvir que a música na igreja deve conter quaisquer palavras que comuniquem o ensinamento das Escrituras.
Irmãos, escutem as músicas aí que as igrejas têm cantado. Os irmãos vão ficar assim, gente, onde que estão as escrituras nessa história, né? Irmãos, nós devemos nos preocupar com isso. A música não é para atrair pessoas. A música é para louvar, é para nós orarmos, é para nós proclamarmos o Evangelho na hora do culto. Terceiro, a música é uma ferramenta de evangelismo. Olha, a música até pode ser uma ferramenta de evangelismo, né? Pode ser, a gente pode ir um dia ir na praça e fazer um show lá, gospel, entregar folhetos. Pode ser motivo de evangelismo. Mas ela não é motivo de evangelismo na hora do culto. Na hora do culto ela não é motivo de evangelismo. Todos esses erros levam a uma coisa inevitável que é um dualismo, né? Música e pregação. É o que a gente vê na maioria das igrejas. A música, ela toma tanto tempo, toma tanto a cabeça das pessoas, que na hora da pregação as pessoas estão perdidas de tanta música. Ou elas estão cansadas, elas já cansaram a cabeça e não tem mais cabeça para ouvir pregação de tanta música. As pessoas preferem escutar a música do que ouvir a pregação. Os instrumentistas, na hora da pregação, saem, vão lanchar, vão fazer qualquer coisa. Os pregadores, por causa dessa rivalidade, não ajudam cantando, também ficam fazendo outras coisas. Irmãos, não é certo isso. Não existe isso na igreja do Senhor, na igreja saudável, na igreja bíblica. Não existe rivalidade entre música e pregação. A música serve à pregação. Novos métodos. É isso que a gente viu, assim, a música como ferramenta de evangelismo, atrair pessoas, né? A música, ela é um pacote, né? Tem que colocar a igreja num pacote mais atraente, né? Não pode ser pode ser só o evangelho, né? Tem que ter alguma coisa diferente para atrair mais as pessoas, né? Eu lembro uma vez que eu fui convidado por um primo meu para um culto de jovens de uma igreja. Aí eu cheguei com a Bíblia e tal, né, pro culto. Aí assim, ninguém tava com Bíblia, né? Ué, por que ninguém tá com Bíblia? Só eu com a Bíblia. Aí cheguei lá, vamos lá, vamos entrar? Vamos. Aí tinha um salão grande, né? Aí entrando, as luzes tudo apagadas. Aí ficou eu. As meninas devem ter falado assim, né? Nossa, o que esse idiota tá fazendo com a Bíblia aqui na igreja? Meu Deus do céu, né? Tudo apagado, show de luzes, banda assim. Parecia que eu tinha pagado o ingresso. Irmãos, não deve ser assim. Nós não devemos embalar o evangelho numa embalagem atraente. Isso é uma grande mentira. A mensagem do evangelho sempre será loucura para o mundo. Sempre será loucura. Por que que você perde o seu domingo de manhã para vir aqui? Você podia estar jogando bola, você podia estar fazendo um monte de coisa. Para quê, meu Deus do céu? As pessoas pensam assim. É loucura. Por quê? Porque elas não creem no pecado. Elas não acreditam no pecado. As pessoas tentam tirar a mensagem do evangelho, da música, para tornar a mensagem mais agradável. Irmãos, a música deve conter o evangelho.
Os caminhos de Deus são eternos e imutáveis. Não estou falando que nós devemos fundar um convento e viver todo mundo isolado, mas nós devemos interagir com a cultura. Mas a gente não pode ser movido pela cultura. A gente não pode. A pessoa tem que sentir uma diferença entre vir no culto e vir num show. Ela tem que sentir uma diferença. No culto, a igreja fiel deve ser diferente do mundo. Nós estamos louvando a Deus, nós estamos adorando a Deus, nós estamos prestando um serviço a Deus. Por último, então, só finalizando, por favor, Colossenses 3,16, alguém abra, e de novo no Salmo 119, por gentileza. Colossenses 3,16. Alguém pode ler novamente, por favor. Com essa passagem de Paulo, nós já vimos que a música ela tem a ver com o ensino. E no Salmo 119, alguém conseguiu abrir para a gente? Versos 171 e 172. Pode ler, por favor. Então, é um ensino, irmãos. A música, ela não pode abrir mão do ensino, segundo a Bíblia. A proclamação, a música do culto como proclamação. Proclamação tem a ver com pregação. É exatamente esse que é o sentido. As pessoas colocam a música como se fosse algo leve no culto, né? Ou seja, a hora da música é uma hora de quebrar o gelo, né? A liturgia e tal, não quebrar o gelo com uma música. Irmãos, as escrituras mostram que a música para o culto deve proclamar, a música no culto deve pregar o evangelho. Proclamação e interpretação da Bíblia. Edificação e encorajamento dos santos. Tudo isso com o objetivo final de render glórias a Deus. Eu estou falando de pregação ou estou falando de música agora? Estou falando dos dois. Estou falando dos dois. Esses não só são objetivos da pregação, mas da música, delineados na palavra de Deus e por muitos teólogos e músicos ao longo da história da igreja. A música não pode abdicar de ensinar também o evangelho. Encorajar os crentes. Então, gente, somos forasteiros aqui, nós estamos em terra estranha, mas nós vamos para a pátria celestial. Encorajamento, não desanime. Esse é o papel da música também. Um exemplo de pessoa que explorou essa característica da música na igreja é Lutero. Ele, nós já falamos que ele compôs inúmeros cânticos, o mais famoso, Castelo Forte. Ele usou o potencial da música para ensinar a palavra de Deus. A música é gravada. A palavra de Deus, a Bíblia, é gravada em nossos corações através da música também. O Miguel canta a cabeça de Jesus, né? Miguel, desse tamanho assim, canta a música. É a palavra de Deus no coração dele, ele memorizou a música. Por quê? Porque a música é fácil de memorizar. Porque a música tem melodia. Nós devemos explorar isso com nossos filhos também.
A mensagem da música pode ser diferente da mensagem do Evangelho? Não. A música no culto não deve ter uma mensagem distinta do Evangelho. A música é proclamação, a música é ensino também. A música deve alimentar as pessoas, ensinando a palavra de Deus, não alimentar o ego das pessoas, alimentar com a palavra de Deus. Finalizando nossa aula. A música no culto é louvor, oração e proclamação em formato musical, seguindo os princípios bíblicos. Esse é o papel correto da música no culto. A música no culto não deve ser centrada no homem, ela não é entretenimento para o ego e não é publicidade. A música no culto, irmãos, na verdade ela é muito simples, assim como o Evangelho é simples. A música no culto é louvor, é oração e proclamação. São essas três as funções da música. Alguma dúvida para a gente encerrar nossa aula? 11 horas? Não? Que bom. Vamos orar então, irmãos, para a gente encerrar. Senhor, nós te damos graça, nós te bendizemos, porque o Senhor tem sido bom e tem derramado a tua graça sobre nós. Ó Deus, agradecemos a ti por essa aula, que o Senhor esteja conosco. Ó Deus, nos colocando essas palavras em nossos corações, Pai. Que nós, ó Deus, saibamos qual que é o papel correto da música no culto, Pai. E tenhamos isso, ó Deus, como prática, ó Deus, em nossas casas, na hora das nossas devocionais, ó Deus, e na hora do culto principalmente. Ó Deus, prepara os nossos corações para logo mais à noite, esteja conosco nesse dia do Senhor. Em nome de Jesus, amém.